Olá pessoal, professor Wilbert aqui. Vamos dar início à nossa primeira aula, tá? Disciplina de Elementos de Matemática no Repercurso do curso de Licenciatura em Matemática da UAB, tá ok? De antemão, como já mencionei na apresentação, será uma disciplina mais intensa, tá certo? Então a gente recomenda que vocês, ao longo dos vídeos, né, das videoaulas, que venha a estar pausando, fazendo suas anotações, tá? Direitinho e prestando muita atenção, resolvendo, né, as listas de exercícios, tirando dúvidas com os estagiários e tutores, tá certo? Então vamos lá para a nossa unidade 1, teoria dos conjuntos, beleza? Vamos lá. Na teoria dos conjuntos existem algumas noções primitivas, e são três, né? A própria definição de conjunto, porque em si não existe uma definição fixa para o que vem a ser conjunto, apesar que a gente possa estabelecer alguma noção, né? Eu poderia estar, sei lá, associando o conjunto a toda e qualquer coleção de objetos, né? Na verdade, por exemplo, coleção de figurinhas é um conjunto, coleção de roupas, coleção de sapatos, né? Ok? Mas a gente sabe também que existe também outros tipos de conjuntos, né? Conjuntos de números, né? Então a gente não consegue definir, né, dar uma definição única, né? Outra noção primitiva é a noção de elemento, né? A gente pode dizer que elemento é tudo aquilo que compõe, né, o conjunto. Pode estar tentando definir dessa forma e tal, mas a gente não consegue fixar uma só definição, né? Tá certo? Então isso se dá a noção, né, se dá o nome de noção primitiva. É que nem na geometria, quando a gente fala, né, em ponto, em reta, né, a gente sabe o que é, mas não consegue definir, né? Através, né, de uma única só sentença, né, o que vem a ser, tá certo? E a última noção primitiva que a gente está citando aqui é a relação de pertinência, né? A relação de pertinência, né, é uma noção primitiva que está associada ao fato de a gente associar se o elemento, né, pertence ou não a um conjunto, né? A gente usa aquele símbolozinho, né, de pertence ou não pertence, tá? Que acho que creio que todo mundo está, né, habituado, né, está lembrado, né, toda a sua vida, né, símbolo de pertence ou, né, não pertence. Minha letra não é muito boa, mas acho que dá para entender, tá? As formas de representação de conjuntos, né, a gente pode representar por meio de citação, né, aqui por meio de citação, ok? Citação, ou seja, você está citando todos os elementos, né? Ou por meio de uma propriedade. Veja que é o mesmo conjunto, esse conjunto A. O conjunto A ele é formado, né, por A, E, I, O, U, né? E veja que o conjunto A aqui está sendo representado, né, por meio de uma propriedade, né? Ou seja, uma propriedade que é comum a todos os elementos do conjunto, ok? Então, existem essas duas formas aí, né? Uma citação direta, ou seja, elemento a elemento, ou por meio de uma propriedade. Uma forma de representar também é através do diagrama de Venn, que é esse balãozinho aí, tá? Então, o conjunto A, ele poderia estar sendo representado assim também, através do famoso diagrama de Venn, que leva o nome, né, do seu criador, tá? Aqui eu vou falar de alguns conjuntos especiais, né? Ignore aqui esses símbolozinhos, apareceu sem querer, tá? Os conjuntos especiais, o primeiro, conjunto unitário. Conjunto unitário é aquele conjunto que possui apenas um único elemento, aí tem só um elemento, né? Por exemplo, se eu falasse um conjunto C, conjunto formado pelo satélite natural da Terra. Quem é o satélite natural da Terra? A Lua, né? Só tem um satélite natural, a Terra, né? Nosso planeta, que é a Lua, né? Então, um conjunto unitário, ele tem apenas um único elemento, né? Dê aqui um exemplo de um conjunto unitário, só que ele está escrito por meio de uma propriedade, né? Como a gente já mencionou. Veja aqui, conjunto B, ó, X, tal que X é capital do Nordeste, que não é localizado no litoral, né? Então veja que esse conjunto B aqui, ele é formado somente por quem? Quem é a capital do Nordeste, que não é localizada no litoral, né? É Teresina, né? Ok? Teresina, tá? Então, aí exemplo de conjunto unitário. Conjunto vazio é aquele que não possui elemento algum, né? Ok? Então, um exemplo aqui, por meio de propriedades também, conjunto C formado por elementos X, tal que X é diferente de X. Ou seja, aqui é algo que meio que, né, que leva a gente meio que a filosofar. Tem como algo ser diferente de si mesmo? Não tem, né? Então, não tem como o elemento não ser diferente, né, de si mesmo, né?
Então veja que esse conjunto aqui ele é vazio. E o conjunto vazio, gente, ele é representado por meio desse símbolozinho, ó. É um zerozinho cortado, tá certo? Vocês vão ver muito isso dentro do curso, tá? Olha só esse conjunto D aqui, ó. Conjunto D formado por elemento x, tal que, esse símbolozinho aqui, essa barrinha vertical, ela significa tal que, tá? Tal que x é um número, que faltou, tá? É um número ímpar e múltiplo de 2. Existe número ímpar múltiplo de 2? Não tem, né? Então esse conjunto aqui, ele também ele é o quê? Vazio, tá certo? Okay? Então, conjunto unitário, conjunto vazio. E vamos falar aqui do conjunto universo. O conjunto universo ele é um conjunto muito utilizado no curso de matemática, né? Ele é muito comum em problemas de matemática, né? Admitimos a existência de um conjunto U, ao qual pertencem todos os elementos utilizados em determinado conteúdo, né? O conjunto é denominado conjunto universo. Para ilustrar essa situação, a gente vai colocar aqui um problema para ilustrar e vamos identificar que conjunto universo seria esse. Olha só, qual é o conjunto dos pontos P que fica a igual distância de dois pontos A e B, sendo A diferente de B? Então aqui vai ficar naquela coisa, né? O que seria o meu conjunto universo? Ou seja, o meu problema, ele está dentro de que universo, né? Então veja que aqui é um problema que está se remetendo à geometria, né? Porque está relacionado a dois pontos, né? Então eu teria que associar, no caso, dois pontos, né? Mas aí, em qual conjunto universo está me encaixando? Eu poderia estar associando esse problema a uma reta, né? Então, no caso, se eu tivesse dois pontos, né? Ponto A e o ponto B, né? Opa, ficou ruim aqui de marcar, tá? Ponto A e o ponto B. Desculpa aí, perdão, a minha reta aí, tá? Essa reta R aí. Então, veja que o ponto P deveria ser um ponto aqui que tivesse uma igual distância, né? Tanto de A como de B. Então, no caso, o meu conjunto universo aqui, desse problema, seria quem? Seria o conjunto de pontos da reta R, né? Beleza? Vamos falar agora aqui de conjuntos iguais, né? Quando é que dois conjuntos são iguais? Ora, professor, dois conjuntos são iguais quando eles possuem, né, os mesmos elementos. Simples, né? Trivial, seria isso? Sim, ó. Dois conjuntos A e B são iguais quando todo elemento de A pertence a B e reciprocamente, ou seja, a volta, né? Todo elemento de B também pertence a A. Então, usando a simbologia matemática, a gente representa assim, ó. A é igual a B, aí vem lá da lógica, ó. Se somente se, para todo x, x pertence a A, se somente x, x também pertence a B. Ou seja, se o elemento pertence a A, ele também pertence a B. Então, os dois conjuntos, eles são o quê? Iguais. Tá legal? Então, aí é a condição para que dois conjuntos sejam iguais. Então, eu coloquei aqui o exemplo, ó, olha só esse conjunto aqui. Eu vou chamar esse conjunto aqui de conjunto A, tá? Conjunto A, A, B, C, D. E esse conjunto aqui, conjunto B, ó. B, C, D, A. Esses dois conjuntos são iguais. Todo elemento de A aqui, ó, é também um elemento de B. Ah, professor, mas a ordem está diferente. Não importa a ordem. Veja que todo x, ó, se x pertence a A, ou seja, se o elemento qualquer pertence a A, ele também vai pertencer a B. Ou seja, se x pertence a A, se somente x, se também x pertence a B. Então, é óbvio, né, que os dois conjuntos são iguais. Ok? Risquei aqui, mas aqui seria o quê? 1, 3, 5, 7, 9. Aqui está tendo uma citação, tá? Aqui, obviamente, está sendo o quê? Está sendo números ímpares. E aqui esse outro conjunto diz o quê? X, tal que x é inteiro, positivo e ímpar. Então, esses dois conjuntos, né? C e D, eles também são iguais, tá? 1, 3, 5, 7, 9, por aí vai. São números inteiros, positivos e ímpares, né? Então, os dois conjuntos também são iguais, tá? Esse outro conjunto aqui, ó, x tal que 2x mais 1 é igual a 5. Se você for resolver essa equação, 2x mais 1 igual a 5, ó, 2x vai dar igual a 4, com isso x vai dar igual a quem? A 2, né? Então, veja que esse conjunto é a mesma coisa que esse outro. Então, os dois conjuntos também são iguais, né? Ok? Se o conjunto A não é igual a B, você pode representar com um sinal de diferente, ó. A diferente de B, ok?
Então, eu acho que essa noçãozinha inicial aí, muito trivial, né? Muito básica para a gente, tá? Vamos falar agora aqui da relação de inclusão. O nome já diz inclusão, ou seja, quando um conjunto está dentro do outro, né? Ou seja, incluso, tá? Então vamos falar de subconjunto. Um conjunto A é subconjunto de um conjunto B, se somente se todo elemento de A pertence também a elemento, né? Pertence também a B. Ou seja, um conjunto A é subconjunto de um conjunto B se todo elemento de A também for elemento de B. Então, para você representar essa situação, você vai usar esse símbolo aqui, ó. Esse Czinho charmoso, vamos chamar assim, tá? Aqui vocês lembram, né, na aula de ensino fundamental, ele significa o que, ó? Está contido, né? Então você diz que A está contido em B. Você pode também dizer que A é parte de B. Se preferir, você diz simplesmente que A é subconjunto de B. Qualquer uma dessas três formas de você ler está correta, tá certo? Então, quando um conjunto é subconjunto do outro, você pode representar com essa simbologia aqui, ó, do estar contido. Tá legal? Ok? Então, em símbolos matemáticos, A está contido em B, se somente se. Para todo x, né? Se o x pertence a A, então o x também pertence a B. Lembrando que isso aqui é um x então. Ou é um se então, desculpa, tá? Ó, se x pertence a A, então x pertence a B, né? Então, para que um conjunto esteja contido em outro, né? O elemento de A também tem que ser o quê? Elemento de B, né? Para que A esteja contido em B, todo elemento de A tem que ser elemento de B. Beleza? Então vamos lá. Dê uma olhada nesse exemplo aqui, ó. Veja só esse conjunto aqui, ó. X, tal que x é inteiro par, ou seja, é um número inteiro par. Quem são os números inteiros par? 0, 2, 4, 6, 8, né? Veja esse outro conjunto aqui do outro lado, ó. X, tal que x é inteiro. Quem são os números inteiros? 0, 1, 2... Ah, desculpa, né? Tem um negativo também, né? Menos 1, menos 2, menos 3, né? Ok? Então me diz uma coisa. Todo inteiro par, né? Que também tem aqui, ó, menos 2, menos 4, menos 6, né? Ele é um número inteiro? É. Não é não? Então veja que o conjunto de todos os inteiros pares está contido no conjunto dos números inteiros. Não está? Está. Então eu posso dizer que esse conjunto aqui, ó, está contido nesse outro. Tranquilamente. Todo elemento desse carinha aqui é elemento desse outro. Mas não necessariamente todo elemento daqui é elemento daqui. Não é verdade? Ok? Vamos botar esse outro exemplo aqui, ó, que é mais fácil, ó. Esse conjunto é formado por 1, 2. Esse outro conjunto aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, né? Então veja que esse conjunto, ó, formado por 1 e 2, ele está contido nesse outro, tá? Ok? Todo elemento aqui, ó, o 1 e o 2 está contido lá no outro conjunto, não é? Ó? Então, ó, esse conjunto aqui, vamos chamar de conjunto C, tá? Ele está contido nesse conjunto aqui, conjunto B, né? Por quê? Porque se o x pertence a C, então, né, x pertence a D. Tá aí, né? Ok? Só olhar para a condiçãozinha. Tá? Aí eu coloquei aqui uma observaçãozinha. Você usa esse Czinho cortado, não é? Quando o A, não é? Quando essa relação de A está contido, quando ela não é verdadeira. Ou seja, você pode dizer que não está contido, não é? Aqui é o símbolo de não estar contido. Tá legal? Ok? Então, veja, por exemplo, aqui, ó. Esse símbolo aqui é o conjunto dos números o quê? Inteiros. Os números inteiros não está contido no conjunto dos números naturais. Por quê? Porque existem elementos do conjunto dos números inteiros que não são elementos do conjunto dos números naturais. Podemos dar vários exemplos. Menos 1, menos 2, menos 3, né? Beleza? Então essa é a relação de inclusão. Ok? Olha só aqui, ó. Essa é a relação de inclusão aqui, ó. Opa, deixa eu só voltar aqui. Aqui eu ilustrei aqui duas figuras, tá? Coloquei aqui um conjunto. Vou chamar aqui esse conjunto de dentro de. Opa, eu riscando aqui sem querer. Tá? Desculpa aí, eu apertei a caneta sem querer. Desculpa aí essa. Esse conjunto aqui de A,
e esse conjunto aqui, de fora eu vou chamar de B, né? Então aqui no caso, o A está contido, né, em B. Beleza. A está contido em B, né? Se esse conjunto agora aqui for o A e esse conjunto aqui for o B, né? Será que o A está contido em B? Não, não está, né? Por quê? Porque existem elementos aqui de A, não é? Que não são elementos lá de B, não é verdade? Então aqui no caso, o A não estaria contido, não é? Em B. Vocês concordam comigo? Ok? Então, podemos afirmar o seguinte, que para que dois conjuntos sejam iguais, né? Dois conjuntos são iguais se e somente se tanto A está contido em B como B está contido em A. Isso é verdade ou não? Com certeza. Porque a gente falou lá no início, né? Para que dois conjuntos sejam iguais, né? Todo elemento de A tem que ser elemento de B e todo elemento de B tem que ser elemento de A. Não é verdade? Então, você pode lembrar disso aqui, ó. Beleza? Dessa condiçãozinha. Quando você quiser verificar que dois conjuntos são iguais. Vamos adiante. Vamos falar agora das propriedades da inclusão, tá? Sejam A, B e C três conjuntos quaisquer, as três propriedades são válidas. Vamos botar aqui as três propriedades. A primeira, o conjunto vazio está contido em A, ou seja, A é um conjunto qualquer. Isso quer dizer o seguinte, gente, o conjunto vazio está contido em qualquer conjunto. Até porque não tem elemento nenhum, então, né, não vai interferir em nada, tá? Segunda propriedade, o conjunto A está contido no conjunto A. O que isso quer dizer? Que todo conjunto está contido nele mesmo. Tá legal? Terceira propriedade. Se A está contido em B e B está contido em A, então A é igual a B. A gente acabou de colocar isso ali, né? Quarta propriedade. Se A está contido em B e B está contido em C, A está contido em C. Então o que acontece? Ó, todo elemento de A está sendo elemento de B. Se todo elemento de B está sendo elemento de C, então, obviamente, que todo elemento de A também vai ser elemento de C. Então, A vai estar contido em C. Beleza? Então, isso aqui, ó, é uma transitividade, né? Vamos falar aqui agora de conjunto das partes, tá? O que seria o conjunto das partes? Denominamos de partes de A o conjunto P de A, formado por todos os subconjuntos de A. A gente representa assim, gente, ó, o conjunto das partes de A. A gente vai representar assim, ó, P de A, tá? O P de A, ele é formado por conjuntos X, a gente até botou maiúsculo, tá? Para diferenciar. O conjunto das partes, ele é um conjunto em que os elementos são conjuntos, tá? Então, o conjunto das partes ele é formado por conjuntos X, ao que esses conjuntos X estão contidos dentro do conjunto A. É bem interessante isso. Vamos ver bem aqui um exemplo, ó. Determine o conjunto das partes de A. Olha só o conjunto A aqui, ó. Ele é formado pelo 1, 2 e 3. Quando a gente vai determinar o conjunto das partes do conjunto A, você sempre vai iniciar procurando os conjuntos mais simples possíveis. O conjunto mais simples possível inicial é o conjunto vazio. Porque a gente acabou de falar que o conjunto vazio, ele está contido em qualquer conjunto. Não é verdade? Então é o primeiro conjunto que faz parte dele. Um conjuntozinho bem básico que está contido dentro do conjunto A é o conjunto formado por apenas um elemento de A. Esse conjunto aqui, ó, formado somente pelo 1, está contido em A ou não está? Está sim, né? Esse outro conjunto formado somente pelo 2, está ou não está contido em A também? Está. Esse outro conjunto formado somente pelo 3, está ou não está contido em A? Também, né? Ah, professor, então você formou, né, colocou um conjunto que não tem elemento nenhum, que era o conjunto vazio aqui, ó, de perdão porque está feio, né? Colocou aqui os conjuntos formados por apenas um elemento dos conjuntos de A, mas tem conjuntos que estão contidos dentro do conjunto A formado por dois elementos dele, professor. Tem sim. A gente pode brincar de formar. Ó. Eu vou formar bem aqui de baixo. Ó. Eu posso dizer que o conjunto formado pelo 1 e pelo 2 está também contido dentro do conjunto A, não está não? Tá sim. O conjunto formado pelo 1 e pelo 3 está ou não está contido dentro do conjunto A? Está. Tem mais algum outro conjunto com dois elementos que esteja contido dentro do conjunto A, que eu esteja esquecendo? Ah, tem, ó. Um conjunto formado pelo 2 e pelo 3, ó. Está ou não está contido esse conjunto aqui, ó, dentro do conjunto A? Está. Tem mais alguém? Tem.
o próprio conjunto A está contido nele mesmo. Então, gente, esse lance de encontrar o conjunto das partes é a brincadeira de você encontrar todos os subconjuntos de um conjunto. Então, esse conjunto A aqui dado no problema, né? Eu tenho que me perguntar, cara, quais são os subconjuntos desse conjunto? Aí você começa pelos casos mais simples. O conjunto vazio, os conjuntos formados apenas por um elemento dele, né? Os conjuntos formados apenas por dois elementos dele. Aí você vai aumentando até chegar nele próprio, tá certo? Então veja que aqui são quantos elementos? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então veja que o número de elementos, vou representar assim, ó, número de elementos das partes de A, né, deu igual a 8, né? Deu igual a 8. E veja que coincidência bacana. O conjunto A tinha quantos elementos? 3. Olha só, 8, por coincidência, é a mesma coisa que 2 elevado a 3, não é não? Ah, professor, então dá para a gente descobrir a quantidade de subconjuntos de um conjunto. Com certeza. Então, o número de elementos do conjunto das partes de um conjunto A qualquer, você pode encontrar facilmente. É 2 elevado ao número de elementos do conjunto pesquisado. Beleza? Que nem a gente fez aqui, tá? Então vamos aqui, ó. Vamos fazer um exercíciozinho. Diga se é verdadeira ou falsa cada uma das sentenças. O zero pertence a esse conjunto? Pertence, não pertence? Ó, o zero é um elemento desse conjunto. Eu quero lembrar aqui que a relação de pertinência é uma relação entre elemento e conjunto. E a relação de inclusão é uma relação entre conjunto e conjunto. Legal? Então vamos lá. O zero pertence a esse conjunto? Pertence, é verdadeiro. Olha só isso aqui, ó. Isso aqui é um conjunto ou elemento? Isso aqui é um conjunto. Esse conjunto pertence a esse conjunto? Isso aqui é falso. Por quê, professor? Porque, cara, relação de pertinência é de elemento para conjunto e não de conjunto para conjunto. Pronto. O que é isso aqui, ó? Vazio pertence a isso aqui é um conjunto formado pelo zero, né? Cara, isso aqui é um conjunto, isso aqui é outro conjunto, isso aqui está forçando uma relação de pertinência entre dois conjuntos. Isso aqui também é falso. Tá? Vamos ver aqui, ó. Zero pertence a vazio. Cara, o vazio não tem elemento nenhum, né? Como é que o zero vai pertencer ao vazio? Falso também, né? Olha só. O conjunto formado por A está contido no vazio. Tá nada no vazio, não tem conjunto nenhum, né? Não tem elemento nenhum. Como é que esse conjunto vai estar lá dentro? Falso. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. A pertence a esse conjunto aqui, ó. Quando você olha o conjunto, você olha por fora, ó. Ah, é um elemento desse conjunto? É, então é verdadeiro. Beleza. Esse conjunto aqui, ó, unitário, formado só pelo A, ele está contido nesse conjuntozão grandão aqui, ó. Está ou não está? Está contido, não está não? Por que ele está contido? Porque o elemento desse conjunto aqui, ó, é também elemento desse outro conjunto aqui. Então, ó, verdadeiro. Eu te pergunto, o vazio está contido nesse conjuntozão aqui, ó? Está. Professor, eu tenho uma dúvida. Dentro desse conjuntozão, depois da vírgula, eu tenho aqui um conjunto. Como é que eu devo interpretar isso? O que acontece, gente, é que esse conjunto aqui de dentro, ele está sendo tomado como um elemento desse conjunto maior. Entendeu? Então, assim que você encara, tá? Mas vamos voltar para cá. O vazio está contido nesse conjunto? Cara, tu aprendeu na aula de hoje que o vazio está contido em qualquer conjunto. Então, é verdadeiro, tá? O vazio pertence a esse conjunto? Professor, o senhor falou que o vazio é um conjunto. Então, uma relação, né, entre um conjunto e outro conjunto vai ser uma relação de inclusão. Sim, mas preste atenção. Aqui ficou bem capcioso por quê? Porque ele colocou o vazio como um elemento, ó, do conjunto. Tá vendo? Ele colocou como elemento. Então, ó, o vazio, no caso, ele está sendo um elemento, né, desse conjunto. Então, o vazio, ele pertence como elemento para esse conjunto aqui maior? Sim, ele pertence. Então, é verdadeiro, tá certo? Esse conjunto formado por AB pertence a esse conjunto ABCD? Falso. Ele está contido, ele não pertence. Bacana? Beleza? Então,
vou parar por aqui para a gente poder continuar na outra parte da aula, tá?